Os 12 meses contados a partir do grande sacrifício estavam prestes a terminar. O cetro, totalmente restaurado, resplandecia em seu estojo, enquanto o príncipe, igualmente restabelecido das feridas causadas pela rebeldia, alegrava-se ao ver chegar o Yom Kippur de sua coroação. Enquanto isso, ele compunha lindas canções que expressavam o seu amor por Salém. Naqueles 12 meses, a cidade da paz tornara-se mais bela, sendo adornada qual noiva para o grandioso dia da coroação. Há uma semana para o Yom Kippur, Samael, totalmente inconsciente de que o dia de seu julgamento se aproximava, reuniu os seus seguidores, anunciando-lhes que a próxima missão seria a conquista de Salém. Antes de avançarem, contudo, ele subiria sozinho para verificar os pontos vulneráveis da cidade. Depois de ser aplaudido pela turba, Samael partiu em sua missão de reconhecimento. Enquanto avançava sozinho, procurava não se lembrar daqueles momentos que lhe trouxeram terror pela culpa, mas, dominado por uma força superior, foi arrastado em suas lembranças para aquele monte da cruel tortura. Todo o seu passado começou a vir-lhe à lembrança, como um peso esmagador. Quando despertou de suas lembranças, das quais não conseguiu fugir, já era noite. A escuridão que o envolvia pareceu-lhe o prenúncio de um triste fim. Esse desânimo, contudo, procurou bani-lo com a lembrança do exército que o esperava, pronto para cumprir suas ordens na conquista de Salém, onde não haveria lembranças daquele percaminho. O alvorecer o alcançou próximo de Salém. Ao avistar o Monte das Oliveiras, veio-lhe à lembrança a última vez que o transpôs, deixando para trás a cidade vencida. Quantas noites haviam passado desde então? Ele perdera a noção do tempo, não sabendo que justamente 12 meses havia se passado. Não podia imaginar que raiava naquela manhã o Yom Kippur, o dia de seu julgamento. Ao chegar ao topo do Monte das Oliveiras naquela manhã, Samael surpreendeu-se ao ver que a cidade tornara-se mais bonita que outrora. Toda ela estava adornada de ramos e flores, como uma donzela à espera de seu noivo. Contudo, Salém estava abandonada, não havendo nenhum sinal de vida em todas as suas mansões. Isto fez concluir que os golpes que haviam aniquilado o príncipe e o cetro trouxeram como consequência todo aquele abandono. Ele não sabia, contudo, que naquele momento todos os remanescentes daquele reino encontravam-se ocultos no grande salão do palácio, aguardando pelo momento mais glorioso da coroação de Melquisedeque. Imaginando-se exaltado sobre o trono abandonado, tendo a seus pés os exércitos vitoriosos, o rebelde penetrou na cidade, dirigindo-se apressadamente ao palácio. Ao transpor o portal principal, que dava entrada ao salão principal, ficou surpreso ao ver ali reunida uma multidão de fiéis. Sobre um áureo tablado, enfeitado de flores talhadas em pedras preciosas, encontra-se o trono vazio. Na base do trono estava o pergaminho das leis, uma coroa de ouro cheia de pedras preciosas e o estojo que deixara vazio naquela noite de traição. Sem entender o enigma, Samael escondeu-se por trás de uma coluna, temendo ser reconhecido, e ficou observando. Os súditos, com expressão de feliz expectativa, olhavam para o trono vazio. Onde encontravam eles motivos para toda essa alegria, se haviam perdido seu rei juntamente com o cetro? Samael questionava sobre esse mistério, quando Adonias, aplaudido pelos súditos, encaminhou-se para junto do trono. Com a voz cheia de emoção pela vitória, o fundador de Salém anunciou que havia chegado o momento tão sonhado da coroação. Um brado de triunfo ecoou pelos ares quando, anunciado pelo seu pai, entrou o amado príncipe encaminhando-se em direção ao trono. Ao vê-lo coberto por um manto de glória, Samael ficou possuído por um terrível pavor e procurou fugir. Descobriu, contudo, que todos os portais do grande salão estavam fechados por fora. Teve início a cerimônia da coroação. Era um momento deveras solene. Adonias, num gesto reverente, tomou a rica coroa,
colocando-a na fronte de seu filho. Prostrando-se depois sobre o estojo, abriu-o cuidadosamente, tirando dele o alaúde restaurado, cuja beleza e brilho eram muito superiores à sua primeira condição. Ao sair das mãos de Adonias, o seu luthier, assentando-se no trono em meio às aclamações dos súditos, Melquisedeque passou a dedilhar o cetro, tirando dele acordes de muita harmonia e paz. Todos se aquietaram para ouvirem suas novas composições, que expressavam o seu profundo amor pelo cetro e por todo aquele reino de paz. Grande emoção invadiu o coração de todos naquele momento, levando-os às lágrimas. Samael, sem forças para reagir, sentia-se torturado por aqueles acordes que faziam reviver em sua mente suas oportunidades perdidas, numa terrível dor para sua consciência. Melquisedeque compusera para aquele momento especial canções que retratavam os momentos marcantes da história de Salém. Quando passou a cantar sobre a amizade que tinha por Samael, sua voz embargou-se pelas lágrimas que não conseguia conter. Triste para ele era cantar sobre a queda daquele que foi-lhe o maior amigo. Cantou então sobre o alto preço que teve de pagar pela reconquista do cetro, que representa a honra de Salém. Ao contemplarem aquelas mãos marcadas pelas cicatrizes, tocando com tanta maestria e carinho o cetro restaurado, os súditos, tomados por forte emoção, prostraram-se em pranto. Ao ver nas mãos de Melquisedeque aquele alaúde que, em suas mãos, fora instrumento de tortura, Samael compreendeu, tarde demais, o quanto errara, desviando-se dos conselhos do príncipe. Quantas vezes aquelas mãos sobre as quais descarregara toda aquela violência haviam sido estendidas no esforço de salvá-lo, e ele as havia negligenciado. Agora era tarde demais, tarde demais. Os súditos triunfantes que, reverentes, haviam sido conduzidos a todo aquele passado de felicidade, traição, dor e triunfo, uniram finalmente as vozes numa jubilosa proclamação: verdadeiros e justos são os teus princípios, ó Rei de Salém, digno és de reinar em glória e majestade entre os louvores de teus fiéis, porque em teu sacrifício nos livrastes das ameaças das trevas, fazendo renascer em nosso coração a alegria do alvorecer. Esse cântico de exaltação foi seguido pela cerimônia de confirmação de todos os fiéis em sua vitória. O filho de Adonias, com o seu cetro redimido, passou a selar com um toque especial do cetro a vitória de cada um. Formou-se, para tanto, uma longa fila de fiéis exultantes. Os súditos, confirmados à medida em que iam recebendo o toque de aprovação do rei, posicionavam-se ao lado direito do trono, onde permaneciam aguardando pela confirmação dos outros. Os olhares que, iluminados de alegria, haviam acompanhado o selamento dos últimos justos, pousaram sobre a figura estranha de Samael que, dominado por uma força irresistível, encaminhava-se cabisbaixo em direção ao trono. Seu aspecto era horrível, seu semblante havia sido deformado pelo mal, suas vestes estavam sujas e mal cheirosas, tudo nele repugnava, ao ponto de ninguém reconhecê-lo. Em meio ao espanto dos súditos, Melquisedeque ergueu-se de seu trono, como que ferido por uma grande dor. De seus lábios os súditos ouviram uma dolorosa exclamação: Samael, Samael! A figura deplorável daquele que fora tão belo encheu a todos de tristeza e começaram a prantear. Eles lamentavam por saber que o destino de Samael e de todos aqueles que o seguiram poderia ter sido muito diferente se eles houvessem atendido os rogos de amor de Adonias e de seu filho. Não era o plano do rei e o sonho de Melquisedeque tê-lo como o guardião do pergaminho, sendo o segundo em honra naquele reino? Samael que, reconhecendo sua desventura, aproximara-se cabisbaixo do trono, ao presenciar toda aquela lamentação, foi novamente iludido pelo orgulho, julgando tratar-se de uma demonstração de fraqueza de seus inimigos. A lembrança de seu exército que, fortalecido, o aguardava na planície, iludiu-o com a certeza de que seria vitorioso sobre Salém. Com esse pensamento, ergueu a fronte marcado pelo ódio e, fitando o rei, levantou o punho cerrado e o desafiou,
desdenhando de sua autoridade, com a ameaça de tomar-lhe o trono. Ainda que conduído por sua perdição, os súditos de Salém não suportaram a ousada afronta daquele enlouquecido jovem que, depois de causar tanto sofrimento, ainda era capaz de erguer-se com tamanho desafio. O vitorioso rei, que com tanto prazer selara com seu cetro a conquista dos fiéis, ergueu dolorosamente para o selamento da triste sorte dos rebeldes. Imobilizado por uma força estranha, Samael, sem desviar os olhos do cetro, ouviu dos lábios do rei a proclamação de seu julgamento e de todos os seguidores. Prisioneiros de uma força invisível, ficariam retidos em suas cavernas por 6 anos, sendo depois visitados pelo fogo do juízo que o destruiria juntamente com as cidades que eles se aliaram. Ao ir para a cama, depois daquele dia de tantas emoções, o jovem rei, imerso nas lembranças daquele passado de felicidade e dor, rolava em sua cama insone. Quando finalmente adormeceu, teve um sonho muito significativo. No sonho apareceu-lhe um anjo luminoso, que saudou-o com um sorriso, dizendo-lhe que todo o universo acompanhava com atenção aquele drama que estavam vivendo e que o mesmo tinha um sentido prefigurativo, retratando acontecimentos passados e futuros que envolvia todo o vasto universo. As palavras do anjo despertaram em Melquisedeque um grande desejo de conhecer a história desse drama cósmico. Conhecendo o seu anseio, o anjo arrebatou-o no sonho, revelando-lhe um distante futuro. Diante de seus olhos manifestaram-se as glórias de uma nova e esplêndida Salém, cujas muralhas e mansões eram de pedras preciosas. Os portais da cidade eram de pérolas. Suas amplas avenidas eram de ouro puro. A cidade era quadrangular e se estendia por centenas de quilômetros. Estava dividida em 2 setores distintos, norte e sul. Ao sul, elevavam-se incontáveis mansões, habitações eternas de anjos e de seres humanos redimidos. Ao norte, havia um lindo paraíso, ao qual o anjo revelou ser o Jardim do Éden. Ali, em ambas as margens do Rio da Vida, havia campos repletos de todo tipo de vegetação, com flores e frutos em abundância. Viviam ali em perfeita harmonia todas as espécies de aves e animais. No meio do paraíso podia-se ver uma montanha fulgurante, a qual o anjo afirmou ser o Monte Sião, o lugar do trono de Deus. Era daquele monte que emanava o Rio da Vida, fluindo por toda a cidade. Quando alcançar o topo da montanha sagrada, o rei de Salém ficou deslumbrado com o cenário visto ao seu redor. Encontrava-se na parte mais elevada de Sião, a mais linda de todas as edificações, revelado pelo anjo como o Palácio de Deus. Aquela magnífica construção era sustentada por 7 colunas, todas de ouro transparente, engastadas de lindas pérolas. Ao redor do palácio floresciam a mais exuberante vegetação. Havia ali o pinheiro, o cipreste, a oliveira, a murta, a romanceira e a figueira, curvada ao peso de seus figos maduros. Enquanto admirava-se ante a beleza daquele lugar, o anjo disse-lhe que a nenhum ser humano fora dado o privilégio de ver o interior daquele palácio de Deus. A ele seria dada esta honra, pois fora escolhido para ser o portador das mais amplas revelações sobre o reino da luz. Ao transporem com reverência um dos portais de pérolas, prostraram-se em adoração, enquanto ouviam o cântico de uma multidão de serafins, que circundavam o trono em constante louvor àquele que era, que é e que sempre será. Ao olhar para aquele que estava assentado sobre o trono, Melquisedeque ficou surpreso ao descobrir a figura de um homem. Ele estava coberto por um manto de linho fino, de uma alvura sem igual, e tinha sobre a cabeça uma coroa formada por 7 coroas sobrepostas, repletas de pedras preciosas. Ao olhar para as mãos que sustentavam o cetro, o filho de Adonias ficou surpreso ao descobrir nelas cicatrizes de ferimentos semelhantes àquelas em suas mãos. O anjo afirmou-lhe ser o Senhor, o grande Melquisedeque, a manifestação visível de Yahvé, o Deus invisível, atraído para o cetro resplandecente, com o qual o Senhor governara sobre todo o universo.
o rei de Salém viu nele o selo do domínio e nele escrito o nome Israel. Tomado por profunda emoção, Melquisedeque prostrou-se ante o rei daquela eterna Salém e, revivendo ali a história de sua pequena cidade, teve desejo de conhecer o grande drama da história universal. Conhecendo o desejo de seu coração, o anjo disse-lhe: agora lhe farei conhecer a história desta gloriosa Salém. Tudo o que lhe for mostrado na visão, você deverá registrar fielmente em um rolo. Você terá 6 anos para descrevê-los. Ao fim dos 7 anos, você receberá das mãos de um ancião um vaso contendo um rolo especial com muitas revelações importantes, entre as quais estará a história de Salém. Você tomará esse rolo e o costurará ao seu, formando um único rolo. Você o devolverá juntamente com o vaso ao patriarca, para que ele o leve ao lugar que lhe mostrarei, onde ficará oculto até o fim dos dias. As revelações desse grande rolo consistirão na luz e no consolo que enviarei aos escolhidos por ocasião da última semana de anos da história. Depois de falar ao rei de Salém estas palavras, o anjo conduziu em visão ao infinito passado, quando o universo ainda não existia. Uma história muito parecida com a de Salém passou a desdobrar-se diante de seus olhos, porém numa dimensão infinitamente maior, começando pela criação do reino da luz. Com admiração contemplou a formação de bilhões de mundos e estrelas, repletos de vida e felicidade, que passaram a girar em torno da Salém celeste, o paraíso de Deus. Sua atenção voltou-se depois para o mais belo de todos os querubins que, honrado pelo Criador, passou a residir com ele em seu palácio. Uma eternidade de felicidade e paz parecia embalar aquele reino, quando a mesma experiência de egoísmo e rebeldia vivida por Samael começou a repetir-se na vida daquele anjo amado. Cenas de uma grande rebelião começaram a ser mostradas a Melquisedeque, envolvendo todos os habitantes do universo. O querubim honrado, semelhante a Samael, seduzira 1/3 das hostes que passaram a reverenciá-lo como rei. Em meio às cenas daquele grande conflito, o rei de Salém testemunhou a criação do planeta Terra, sobre a qual surgiu o homem com cetro racional daquele reino disputado. Com agonia viu o momento em que o chefe da rebelião aproximou-se sutilmente do paraíso, apossando-se do ser humano, depois de seduzi-lo com tentações. Ouviu então o seu brado, numa proclamação de vitória. A partir daquele momento, o inimigo de Deus passou a arruinar o ser humano, apagando nele todos os traços da glória divina, como Samael fizera com o cetro. A sua própria experiência ao declarar naquela manhã aos súditos de Salém sua decisão de ir em busca do cetro perdido começou a repetir-se diante de seus olhos. Reunindo as hostes que haviam permanecido fiéis ao seu governo, o Criador passou a revelar um plano de resgate. Ele haveria de ir em busca do homem e o remiria, ainda que isto lhe custasse infinito sacrifício. Diante desta revelação, o filho de Adonias prostrou-se, comovido, ao descobrir que em sua vida tivera a honra de retratar o próprio Senhor. Todo o drama vivido pelo filho de Adonias em sua angustiante busca, até o momento de seu suplício pela redenção do cetro, foi ganhando amplitude naquela visão que abarcava toda uma eternidade. Diante de seus olhos desfilavam cenas de uma grande batalha que, sem trégua, se estenderia até o dia do juízo final, quando o Senhor, o grande Melquisedeque, vitorioso, empunharia o cetro redimido, selando com ele a condenação de todos os filhos de Belial. Através das revelações recebidas do anjo, Melquisedeque tomou conhecimento do livramento alcançado por ocasião de sua coroação, quando, diante de 300 pastores, com seus vasos incendiados, exércitos de 5 reis tombaram, saindo livres os cativos. Conhecendo nossa intenção de subir a Salém por ocasião de Sucote, o rei fez preparativos para uma grande festa, na qual comemoraríamos juntos a vitória sobre toda a desarmonia gerada pelo orgulho e pelo egoísmo. Foi por isso que, ao chegarmos a Salém, ficamos surpresos com toda aquela honrada recepção. Ocupar-me
com o relato de todos esses acontecimentos, fez-me passar por todo este 7º ano, quase sem notar os seus dias, que passaram velozes. Estamos hoje às portas de um novo Rosh Hashanah, quando os 300 pastores tocarão os chifres, convocando todos aqueles que possuem as pérolas para a reunião solene de Yom Kippur. 5 dias depois, seremos recebidos em Salém para a festa de Sukkot. A certeza de que acontecimentos importantes ainda deverão ser relatados nesse rolo fez-me reservar um espaço no qual registrarei dia após dia os fatos até a consumação dessa história que estamos vivendo. Hoje é Rosh Hashanah. Esse foi o dia mais feliz de minha vida, pois meus braços puderam receber o filho da promessa. A primeira coisa que fiz foi colocar-lhe em sua mãozinha direita a segunda pérola que o Senhor deu a Sara no dia de sua conversão. Ele a segurou com firmeza, alegrando-nos com a certeza de que viverá para sempre ao nosso lado. 2 dias antes do Yom Kippur, Isaac foi circuncidado conforme a ordem do Eterno. Desde que os pastores começaram a tocar seus chifres em Rosh Hashanah, todos aqueles que possuem pérolas do vaso deixaram suas tendas, dirigindo-se em pequenos grupos para junto do carvalho de Mamré. Ao chegar o Yom Kippur, o dia da reunião solene, meus pastores informaram-me que todos aqueles que haviam recebido as pérolas haviam comparecido ao encontro, não faltando nenhuma pessoa. É maravilhoso ver a alegria estampada no semblante de toda essa multidão que anseia pela subida a Salém. Todos trazem uma história para contar de como foram vitoriosos sobre tantos desafios e provações. Todos estão felizes com a expectativa da subida a Salém para a festa de Sukkot. No primeiro dia da festa de Sukkot, a multidão foi subdividida em pequenos grupos de 12 pessoas para subirmos em ordem a Salém. Tendo sobre os ombros o vaso com o rolo, posicionei-me à frente da multidão, sendo seguido por Sara e Isaac, que vinham montados num camelo. Logo atrás vinha Ló e suas filhas, um pouco atrás os 300 pastores, seguidos por todos os fiéis. Iniciávamos nossa escalada quando, acompanhado por todos os seus súditos, surgiu Melquisedeque vindo ao nosso encontro, fazendo vibrar pelos ares o som festivo de muitos instrumentos musicais, comemorando a grande vitória. Depois de saudar-nos, o filho de Adonias conduziu-nos numa marcha festiva até adentrarmos os portais de Salém, que encontra-se agora mais bonita que outrora. Antes de iniciar o banquete, Melquisedeque coroou todos os vencedores, enquanto as hostes de Salém faziam soar seus instrumentos, comemorando a feliz vitória.